E aí galera, beleza? Na nossa quinta aula a gente vai falar sobre o HSL secundário dentro do Lumetri Color. Então, vamos lá para o Premiere. Bom, então aqui na nossa aba de HSL secundário nós temos três subcamadas, três subopções. Então, abrindo a opção de Key, ou de chaveamento. A primeira linha aqui a gente vai ter um Set Color. Ok? São três conta-gotas, um conta-gota de seleção de cor, um conta-gota de adição de cor, de tom, e um conta-gota de subtração de cor ou de tom, ok? Eu já vou explicar na prática como esses três funcionam. E aqui, essas cores, a gente vai ter as cores pré-definidas, Então, o vermelho, o amarelo, o verde, o ciano, o azul, o magenta e o branco, certo? Se eu clicar no vermelho, é como se eu selecionasse tudo que tem a pigmentação vermelha na minha imagem. Então, para eu descobrir o que eu selecionei, eu ativo esta máscara aqui de Color Grade. Ativando essa máscara, ele vai te mostrar o que você selecionou. Então, o vermelho, esse tom de vermelho, ele está presente na areia, um pouco no rosto, nas mãos da pessoa aqui que está no nosso take, e um pouco no céu, em algumas escalas do céu, ok? Eu vou resetar aqui para mostrar outras opções. Então, o azul, ele vai mostrar o que a gente tem de azul para selecionar, certo? O ciano, também, mais no céu. Verde a gente quase não tem. O amarelo a gente tem um pouco na areia também no céu, certo? E assim por diante. Vou desativar a máscara, ok? E vou resetar a nossa seleção. E esse Set Color aqui, então esse conta-gota serve para você fazer uma seleção personalizada de um determinado tom, de uma determinada cor na sua imagem. Então eu quero tratar a minha areia, por exemplo. Então vou selecionar aqui a areia. Vou ativar minha máscara para eu visualizar aquilo que eu estou selecionando e eu vou adicionar novos tons. Está vendo que ele não selecionou tudo, com algumas coisas aqui em cinza? Então eu vou adicionar esses tons que ele não selecionou, certo? Clicando aqui no conta-gotas de adição e clicando lá no tom, ok? Conta-gotas, tom, conta-gotas, certo? Já tem uma boa seleção aqui para eu tratar a tonalidade da areia, mas eu vou falar aqui um pouco sobre o refinamento, certo? Aqui, esses três seletores, eles são o seletor de tom, hue, ou matiz, o seletor de saturação, e o seletor de luminância, ok? Com o seletor de matiz, você vai determinar qual a escala, de onde até onde, quais os tons que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a areia está mais num tom avermelhado, amarelado, alaranjado. E é exatamente o que está selecionado aqui. E esse medidor de fora é uma tolerância, Se você tem essa tonalidade, esse espaço de tonalidade, mas com uma tolerância expandida para os tons ao redor, certo? Aqui, o medidor de saturação, você vai selecionar um espaço de saturação daqui até aqui, e você vai procurar zonas mais saturadas, zonas médio saturadas, zonas mais insaturadas, que é a zona da nossa imagem, da nossa areia. Você pode ainda ampliar isso aqui para pegar todas as zonas de saturação, por exemplo, ok? E por último, você tem o canal de luminância, certo? Então a nossa areia, ela tá mais ou menos ali nos médios, ela não tá tão escura, certo? Nem tão clara, ok? Então ela está aqui mais ou menos nos médios. E eu vou ampliar um pouquinho, ampliando um pouquinho aqui a luminância, eu já consigo recortar tudo o que eu gostaria de recortar da areia. Se eu ampliar aqui a minha tolerância, eu vou pegar um pouco do céu, começa a pegar um pouco do céu, então eu vou reduzir um pouco essa tolerância e, ok, fiz a seleção da minha areia. E a segunda aba do HSL, feita a seleção da areia, daquilo que eu quero tratar, do tom que eu quero tratar, eu tenho a opção de refinamento. Esse refinamento vai fazer um denoise na sua seleção, vai refinar as arestas aqui da sua seleção, e um blur, você pode fazer um blur, para que o tratamento que você aplique aqui nessa seleção da areia, ele fique suave, ele não fique tão duro nas bordas, beleza? Então, parte de refinamento. E, finalmente, a parte de correção. A parte de correção você tem um Color Wheel, certo? Para você alterar esse tom. Então, por exemplo, selecionamos toda a areia, certo? Refinamos. E eu quero mudar o tom da areia,
certo? Então fiz a mudança do tom da areia, certo? Mudei o tom da areia. Mas, né, eu fiz, obviamente, exemplos extremos aqui, mas vamos usar um exemplo mais ameno, ok? Vou puxar aqui o tom da areia um pouco mais para um alaranjado, ok? Ó, vou deixar ele só um pouco mais alaranjado. E aí, antes, depois. Uma mudança bem simples. Se eu quiser mudar a luminância, posso aumentar aqui, certo? Deixar a areia mais clara ou mais escura, sem influenciar o restante da imagem. Ou seja, essa chave aqui, né, esse chaveamento, essa seleção que a gente faz, serve para isolar os tratamentos em um determinado tom da nossa imagem, ok? A outra opção que a gente tem aqui são de 3 color wheels, para a gente controlar. Nessa zona que eu selecionei, na areia, o tom da sombra, o tom dos médios e o tom dos highlights, por exemplo. Como é um tom bastante uniforme, eu posso simplesmente tratar com um único color wheel aqui. Então vou puxar aqui de novo, direção um pouco mais do laranja. E por último a gente tem aqui, como eu já expliquei, temperatura, tint, contraste, sharpen, saturation. Vocês já sabem como funcionam cada uma dessas opções, por exemplo, né? Mas elas servem para você, nesse caso aqui do HSL, servem para você aplicar uma temperatura específica só à zona que você selecionou, ok? Então eu posso deixar ela um pouco mais quente e a areia fica um pouco mais saturada, fica um pouco mais alaranjada, né? Fica mais cara de deserto mesmo. Eu posso tonalizar mais amarelado ou um pouco mais alaranjado, puxando aqui mais para o magenta, certo? Vou puxar um pouquinho mais para o verde para ele ficar um pouquinho amarelado, ok? O contraste, eu vou aumentar o contraste só nessas zonas, então, ó, aumentei. O que era mais escuro, as sombrinhas aqui das ondulações, ficou um pouco mais escuro. E o que era mais claro, ficou um pouco mais claro. Ou eu posso reduzir também e deixar tudo uniforme, ok? E aí eu aumento mais a saturação, né? Por exemplo, a saturação não. E aí eu aumento mais a temperatura ou a saturação, que é para eu tonalizar melhor essa ausência de contraste. Vou deixar o contraste aqui um pouquinho abaixo, beleza? O Sharpen serve para você reduzir, né, por exemplo, os detalhes, né, a nitidez nessa área selecionada, ou aumentar a nitidez nessa área selecionada, ok? E a saturação, para a gente aumentar a intensidade da cor selecionada, beleza? Ok? Aumentei um pouquinho. Isso aqui é o antes, beleza? Antes, depois. Antes e depois. O que mudou aqui? Somente os tons que eu selecionei, ou seja, a areia, as mãos e o rosto, que são tons parecidos, ok? O restante da imagem segue preservado, beleza? E por último, a aba de vinheta, né? Que serve para adicionar aquela sombra, aquele degradê ao redor da sua imagem, certo? O centro fica mais claro e as bordas ficam mais escurecidas. É um efeito de lentes antigas e tal. Então, eu vou retirar aqui o feather, essa última opção é suavização. Eu vou retirar para você ver como é essa máscara aqui de vinheta. Então, a quantidade de vinheta, se eu colocar para cima, eu adiciono uma vinheta branca. Se eu colocar para baixo, eu adiciono uma vinheta preta ou escura, né, de sombra, certo? O ponto médio, né, segunda opção, midpoint. O ponto médio é para você definir se você quer ela a partir mais do centro ou a partir mais das bordas, beleza? Vou colocar ela um pouco mais do centro, beleza? A opção de roundness é para você deixar ela mais quadrada ou mais arredondada, certo? Vou deixar ela aqui mais ou menos um pouco mais arredondada, beleza? Vou puxar ela aqui um pouco mais para arredondada. E a última opção, a de feather, é a opção de suavização, a opção de degradê. Você aumenta e aí você suaviza essas bordas até um estágio natural, beleza? Então, aumentei aqui, deixei um pouco mais escuras as bordas da minha imagem. Sem vinheta, com vinheta. Se eu aumentar um pouco o midpoint, eu posso controlar, né? Deixar o efeito um pouco mais suave, certo? Então, sem vinheta, com vinheta. Beleza? Então é isso, galera. Terminei mais ou menos aqui cada uma das ferramentas do Lumetri Color. Na próxima aula, a gente vai fazer uma aula um pouquinho mais prática de tratamento direto, né? De workflow completo de tratamento, como eu faria, né, a tonalização, né, de uma imagem, a correção e a tonalização de uma imagem. Beleza?
Até a próxima aula.